E aí, povo que curte videogame, hashtag seus queridos. Tudo bom? Hoje, no Gamepédia, o programa que te fala uns paranauê para você manjar mais os paranauês. A gente vai falar de um assunto polêmico. Mamilos. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Então, hoje a gente vai falar sobre escapismo. Porque a gente escapa, como a gente escapa? Será que no joguinho a gente escapa? Isso é bom? É ruim? Vamos combinar a primeira coisa? Quando você está jogando videogame, você está praticando o escapismo? Sim, está. Tá? Não, essa não tem como negar. Mas não significa que é só quando você está jogando videogame. Quando você lê um livro, você também está praticando escapismo. Quando você fica divagando na sua casa também. Inclusive, essa é a nossa primeira definição, muito importante. O escapismo não está no objeto. Ele está na troca e na relação com as coisas. E muitas coisas podem ser escapistas. No dicionário, por exemplo, vai se dizer que escapismo é quando você tem uma tendência a fugir da realidade, porque está um pouco mais complicado ali, então você fica desviando a sua atenção para outras coisas. Aquele momento que você fica ligando para sua amiga, para seu amigo, porque você não quer lavar a louça, também é um momento escapista, entendeu? Tem muita gente por aí que vai dizer que como a fantasia é um mecanismo de defesa, então ela pode ser equiparada com outros mecanismos de defesa, como drogas ou álcool. E a gente vai pelo menos começar a conversar esse tema aqui, que é um tema complicado, mas tem que ser falado. E vamos dizer que sim, alguns processos entre paçoquinha, videogame e álcool são parecidos e outros são completamente diferentes. Vamos lá, um pouco mais devagar e com calma. Quando você joga, você está vivenciando papéis. Esses papéis sempre são uma projeção de você. Não estou dizendo que quando você pega um personagem malzinho e você joga e você fala, ah, que legal, eu sou malzinho, significa que você é do mal na vida real. Não é isso. Mas você está vivenciando uma possibilidade de ser do mal por meio daquele avatar. E talvez por conta disso, talvez, você não precise ser malzinho na vida real, porque você pode experimentar lá. Então, o lance é, a gente está sempre vivenciando uma coisa realmente fantástica, onde a gente se torna outras pessoas, nem que seja por um breve espaço de tempo, e mesmo que a gente saiba a diferença entre o que é real e o que é virtual. Tem muita gente que vai, por exemplo, falar, não, eu sou melhor bêbado. Quando eu tô bêbado, eu consigo chegar naquela menina que eu não consigo antes porque eu sou tímido e tal. Então, essas pessoas vão utilizar essa coisa também para vivenciar outros papéis. Então, nesse ponto, a gente pode ver que existe uma semelhança. Porém, a diferença entre essas duas coisas é muito mais gritante. Eu li uma vez, numa revista bem séria, que World of Warcraft viciava, porque o jogo possuía mais de 10 mil cores. E daí eu penso, bro, o mundo tem mais de 10 mil cores. Uma coisa é você ter uma substância que realmente pode causar adição. Outra coisa é você não ter. Isso significa que as pessoas não se viciam em joguinhos? Claro que não. Tem gente que se vicia em paçoquinha. Tem gente que se vicia em ver passarinhos, observar passarinhos e tirar fotos de passarinhos. Tem gente que se vicia em joguinho. Mas isso não significa que o joguinho tem uma substância que vai te consumir por dentro. Sacou? Essa palavra aí, escapismo, meio que ganhou uma conotação negativa. Por quê? Porque quando a gente escapa, porque é difícil enfrentar a realidade, então parece que a gente é fracote, que a gente não consegue, que a gente é menos. Mas não é bem por aí. Todo escapismo também é um pouco necessário. Ninguém vive 100% ali do tempo tal parado. Eu gosto de imaginar um escapismo saudável como muito parecido com um sonho ou com um devaneio, onde você pode ir para outros lugares e tudo bem. E não significa que você é fraco. Tem uma conversa entre o Tolkien, o cara que escreveu O Senhor dos Anéis, e o Lewis, o cara que escreveu Nárnia. E eles trocavam cartas. E eles falavam exatamente sobre isso. O que os dois vão conversar é que o Lewis acha que, para ele, o que é escapismo é alguma coisa que te enjaula, alguma coisa que te atrapalha na vida. E o Tolkien vai dizer que ele acha que sim, a fantasia é escapista, mas não porque ela pode enjaular a pessoa, mas que ela pode libertar a pessoa para viver outras realidades a qual ela não poderia no seu corpo físico ali material. Essa conversa é muito interessante, você podia dar uma pesquisada na internet para ver mais sobre ela. Então, vamos conversar quando o escapismo pode ser bacana e bom para sua vida? Vamos lá. Primeiro, essa questão do encantamento. Toda fantasia ou todo devaneio tem que te puxar
por conta de um encantamento. E quando você sai desse mundo, meio que esse encantamento tem que ajudar a revitalizar a vida. Então, você pode resolver problemas que você não sabia resolver muito bem porque você lê um livro que fala sobre isso. Você pode terminar um filme e mudar a sua visão de certas coisas. Então, quando você pode trazer esse encantamento que está na fantasia para o mundo, isso é mega legal. A segunda coisa é o tal do ócio produtivo. É quando a gente descansa, mas descansando a gente vai lá e se diverte, daí participa um pouco da cultura, faz um pouco de arte, ou vê algum tipo de arte, e daí isso te dá forças ou te dá novidades para você criar suas próprias coisas. Isso também pode ser muito bacana. E a terceira, que é interessante, é saber para onde a gente está escapando, para que universos a gente está indo. Porque isso pode muito ajudar a gente a entender qual é a cultura que a gente está vivendo agora, pelos nossos sonhos, pelas nossas fantasias. Tem aspectos negativos? Sim, pode ter. E a gente vai contar isso para você. Toda vez que algo não acrescenta nada legal na sua vida e só te traz problemas, isso é um problema, cara. Você não devia estar fazendo isso, por exemplo. Em vez de você falar com a pessoa que você tem que falar, fazer seu trabalho de faculdade, você só fica ali, jogando videogame. E chega uma hora que você perdeu o prazo, que você não se inscreveu porque você deveria, que você não saiu com seus amigos. Então, esse momento onde, sei lá, o videogame só te traz solidão e nunca te agrega novos amigos, isso é problemático. Quando você acha que só aquele filme te entende, mas ninguém mais no mundo real vai poder te entender, isso também é um pouquinho problemático, porque não é verdade, cara. E toda vez que você sentir que você está fazendo algo e que esse algo se torna muito maior do que a sua vida, também é complicado. Pensa no pro player. Mesmo o cara que, ganha dinheiro para treinar videogame todo dia, ele tem mais coisas na vida dele. Ele tem a namorada, ele tem a família, ele tem o time. Quer dizer, ele não vive inserido naquilo 24 horas por dia. E se você está fazendo isso, talvez não seja o escapismo de Tolkien ou de Lewis, seja um escapismo um pouco complicado que pode trabalhar a sua vida, daí não vale a pena. Daí não é legalzão, não se aprova. Tem alguns jogos que trazem o escapismo como temática. E eu acho muito legal quando games, livros, filmes fazem isso, porque eles acabam meio que te mostrando uma realidade possível de você mesmo, do ato de jogar ou do ato de assistir aquele filme. Em Eterno Sonata, eu não sei se você já jogou, mas é um game maluco. Ele se passa no coma de Chopin. Então o mundo é o mundo que o Chopin criou quando ele está em coma. Não existe nada mais escapista do que isso. O cara está tentando escapar da morte. Existe também um Binding of Isaac, que é um menino que está tentando escapar de uma realidade realmente complicada. Só que, nesse caso, o escapismo não dá tão certo. Na verdade, ele só vai criando coisas cada vez piores. Então, uma visão interessante do outro lado, assim. E no Fire Emblem Awakening, tem uma personagem que sonha ser as protagonistas das novelas que ela lê. Então, ela finge ser isso. É um bom ponto de partida para o escapismo. Inclusive, isso também acontece em Final Fantasy Tactics Advanced. Tem vários jogos táticos que eu acho que gostam de tratar dessa questão do escapismo. E como eu falei que eu gosto de filmes e livros e games que tratam dessa questão, a minha dica da semana é um filme incrível do Guillermo del Toro, chamado Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno vai tratar do escapismo. Para que ele serve? Funciona, não funciona, o que acontece, porque nem toda fantasia escapista precisa ser fofa e legal, porque no Labirinto do Fauno não, é uma menina que realmente vai viver um conto de fadas, mas é um conto de fadas meio às avessas aí. Se você não assistiu, eu super recomendo, vai doer um pouco na sua alma, mas vai ser legal, assim, apesar de doer na alma. E é isso, gente. Semana que vem eu volto com mais um tema. Se você quer pedir um tema, inclusive esse do escapismo foi pedido por vocês, manda pra mim no ignbrasil@ign.com. Até semana que vem e um beijo!